Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a visão espiritual sobre o coronavírus. Esse vírus que está atormentando a humanidade nesse último ano, né? E da maneira como que é entendido espiritualmente esse vírus. Ele é um vírus antigo, ele sempre existiu por aí na humanidade. Ele não é um vírus que surgiu agora. O que acontece? Por que houve essa pandemia? Porque existia um número de pessoas que precisavam passar por essa prova. E isso já estava espiritualmente programado há centenas de anos que isso ia acontecer. Então, no momento que tinha que acontecer isso, esse vírus, engenheiros siderais modificaram uma cepa desse vírus para que viesse atingir a humanidade dessa maneira. E espiritualmente também esse vírus foi espalhado aos 4 cantos do mundo, por isso que isso foi assim tão rápido. De uma hora para outra explodiu os casos em tudo que é canto do mundo. Por quê? Existem pessoas que precisavam passar por essa prova. Não nos cabe colocar aqui o porquê dessas pessoas passar, mas assim, elas tinham que passar, elas tinham alguma coisa no seu karma que elas tinham que passar por essa prova. Bem provável não, é verdade. Elas tinham de outras vidas, alguma coisa que aconteceu em outras vidas com essas pessoas todas que adoeceram e faleceram, né? Algumas ainda vão adoecer. Elas têm, é tipo assim, um karma coletivo que vem de um passado distante que nós não conseguimos entender, nós não temos entendimento para isso. O que aconteceu nesse passado distante que agora elas tinham que vir e resgatar. Então esse vírus ele foi modificado espiritualmente e dirigido aos cantos do mundo, a todos os cantos do mundo, para atingir aquelas pessoas que têm que passar por essa prova. Então, existem pessoas que tiveram contato com o vírus até agora e nem não adoeceram, porque nada no karma delas não necessitava passar por isso. Outras adoeceram de forma leve, semelhante a uma gripe, ficaram em casa e deu. Outras tiveram que internar e padeceram nos hospitais, mas melhoraram, conseguiram ter vitória, porque tinha que ser assim. Elas tinham que também passar por aquela prova da enfermidade. E aquele número de pessoas que tem partido, que tem voltado ao plano espiritual, é um número bem exato de pessoas. Exatamente, a gente não sabe, mas é um número certinho de pessoas que ou já foram ou que ainda vão. No total vai fechar aquele número que é aquelas pessoas que necessitam passar por essa prova. Então, assim, a pergunta é assim, o coronavírus daqui a 3 meses ele vai sumir? Como tem noticiado, certas pessoas têm dito, não, o ano passado, lá em março, diziam, em julho não tem mais vírus, em agosto não tem mais, setembro não tem mais vírus. Já extinguiu, e a gente tem visto que não é assim. E nem agora não vai ser assim. O vírus, ele não vai se extinguir. Ele veio para ficar. Ele vai ficar na humanidade e de tempos em tempos vai acometer pessoas. Uma aqui, outra lá, como qualquer outra doença. Nós não vamos mais estar livres do coronavírus, assim como ele já estava antes. As pessoas morriam de coronavírus e ninguém sabia por quê, porque não era assim estudado, ele só foi mesmo assim
os cientistas começaram, os médicos começaram a ficar alarmados quando começou a morrer uma pessoa atrás da outra e as pessoas adoecer em massa. Daí ele foi investigado. Mas ele tem matado pessoas ao redor do mundo durante todo o tempo. Só que as pessoas não... é uma causa de morte como qualquer uma outra, né? Então, o vírus não vai se extinguir da humanidade. Ele vai ficar aqui e sempre que houver necessidade, que a espiritualidade acha que aquela pessoa tem que passar pela enfermidade causada pelo coronavírus, ela vai passar. E é como qualquer outra doença, tipo assim, meningite. Volta e meia dá um caso numa cidade, um caso isolado e deu, né? Porque teve já epidemia, assim, que teve muita gente morrendo de meningite e outras doenças. E de repente, assim, existem os casos isolados que acontecem. E assim vai ser com o coronavírus também. Nós vamos ter que aprender a conviver com ele, assim como nós convivemos com outras doenças, que sempre volta e meia atacam. Assim, a vacina. O povo está desesperado, o povo está enlouquecido atrás dessa vacina. E isso não está certo. Porque a vacina, ela não houve... Uma vacina para ser liberada, ela tem que ter anos de pesquisa, ela tem que ter anos de teste para ver as reações dela. Se ela realmente é eficaz e as reações que ela pode provocar no ser humano, no organismo. E essa vacina não teve teste para isso. Não teve tempo hábil para testarem as reações. O que vem para frente? Então, o povo está acionando a lei do livre-arbítrio, porque o desespero desse povo por tomar uma vacina vai gerar consequências. A pessoa vai ter que conviver com as consequências se houverem reações, efeitos colaterais. O povo vai ter que arcar com isso, porque o desespero, a pressão em cima dos cientistas, a pressão em cima dos governos é muito forte. Então o governo se vê obrigado a pegar e lançar uma vacina e deu, porque o povo quer vacina. Então, não é assim. O povo teria que ter tido mais calma, mais paciência, esperar a vacina vir com os devidos testes, o devido tempo para fazer os testes, para ver qual é a reação no corpo humano que isso pode gerar. Entende? Então, assim, no momento que as pessoas agem com desespero, pode que dê tudo certo, pode que vá tudo bem, mas pode também dar problema. Então, as pessoas têm que estar cientes que não é só tomar a vacina que está resolvido o problema. De repente, imuniza do vírus e arruma outro problema. É complicado isso, é muito complicado. E os laboratórios, os governos vão fazer o quê? O povo está desesperado e dele pressão. Eles estão largando, mas eles não tiveram esse tempo de fazer esses devidos testes, tudo de acordo como tinha que ser. Então, eles estão largando na medida do possível, de acordo com as capacidades deles. Eles estão largando, sim, eles estão fazendo o melhor de si. Mas, assim, eles também não têm culpa se der alguma reação depois, porque eles não conseguiram, assim, trabalhar com tranquilidade e fazer as coisas como tinha que ser feito. Então, o povo... Tomara, vamos torcer assim, que dê tudo certo, que as pessoas sejam imunizadas e que não tenham efeitos colaterais que venham a trazer um problema de saúde coletivo. E assim, outra coisa, aquelas pessoas que têm que passar por esse karma, que têm que desencarnar por consequência do coronavírus, elas vão desencarnar. Não é vacina, não é nada que vai segurar. Por isso que existe uma ilusão em cima dessa história de vacina, porque as pessoas não têm esse entendimento espiritual, que aquela pessoa que tiver que morrer de coronavírus, ela vai morrer. Não adianta se desesperar e correr atrás da vacina. É mais alguma coisa que tu joga para dentro do corpo, como se o corpo fosse lá
um depósito. Tu vai jogando vacina, jogando vacina, jogando vacina. Se está no nosso karma que nós vamos morrer de sarampo, por exemplo, nós vamos morrer de sarampo. Porque se o sarampo tiver que atingir nós, porque está no nosso karma, a própria espiritualidade vai modificar um pouquinho aquela doença, aquela coisa que ela possa driblar a vacina que nós tomamos. E nós vamos adoecer e vamos morrer. Porque é assim que as coisas acontecem. Então, assim, nós temos que ter paciência, nós temos que ter fé em Deus. O tempo do coronavírus, ele foi um tempo de escuridão na humanidade. Porque o que aconteceu? Por medidas de segurança, preventivas, por orientação do Ministério da Saúde em todos os países, pessoas foram mandadas a ficar em casa. Tá certo? Mas as igrejas, os templos, esses nunca deveriam ter fechado. Deveria ter sido observado o distanciamento. E em vez de fazer uma missa de 1 hora, um culto de 1 hora por dia, deveriam ter sido feito 10. Porque era tempo do povo se ajoelhar e clamar a Deus. Porque no momento que o povo clama a Deus, no momento que o povo busca a Deus, sobe daquele templo, daquela igreja, sobe uma luz, um facho de luz para cima e ilumina nosso plano espiritual acima de nós, fica iluminado. Agora, aquele povo assim que não vai nunca na igreja, não vai em lugar nenhum, uma cidade, digamos assim, que não tem igreja, não tem templo, não tem nada, ela tem o plano espiritual logo acima dela, é escuro. Por quê? Porque se o povo não ora aqui embaixo, em cima, não levanta aquele facho de luz. E o que aconteceu no tempo da pandemia? O povo se recolheu em casa com medo. Medo do vírus, medo de adoecer, medo do empresário quebrar a sua empresa, medo das pessoas perderem emprego, medo de tudo. Medo de ir na igreja. E bom, as igrejas estavam fechadas, né? Isso jamais devia ter acontecido, fechar uma igreja. Porque era tempo do povo se colocar em oração, de clamar a Deus por isso. Que Deus tivesse misericórdia desse povo e amenizasse a sua prova. Aí podia haver uma amenização. Podia até desencarnar aquelas pessoas que tivessem desencarnado, mas o quê? Com menos sofrimento. Menos pessoas nos hospitais penando, os hospitais menos cheios. Aquelas pessoas que tivessem que desencarnar por coronavírus, elas podiam desencarnar com muito menos sofrimento, com 80%, 90% menos de sofrimento, e para ela e para os familiares, se tivesse havido esse clamor. Porque o que aconteceu no plano espiritual nesses dias tem acontecido? No momento, assim, as igrejas fecharam, o povo se encolheu com medo. Aquele facho de luz que sempre subia e iluminava as dimensões logo acima de nós, escureceu. Ficou tipo uma treva. E o que tem vindo ali? Espíritos perversos. Porque eles ganharam espaço. Então, espiritualmente, está havendo uma batalha, porque anjos de luz estão batalhando por nós. E esses espíritos perversos também. Então, além do vírus, existe espiritualmente esta batalha nos planos espirituais logo acima de nós. Por isso que tem havido agora nos últimos meses muito suicídio, muito homicídio, muita criança sendo morta, porque existe influência desses espíritos sobre nós, os encarnados. Existe uma pressão, existe um sufoco que as pessoas estão sentindo, é um sufoco, uma coisa ruim ao redor, uma energia pesada. E é tudo por conta disso. Aquelas pessoas que ainda
tiverem que partir por causa do coronavírus, elas vão ir, ainda pode passar alguns meses, 1 ano, 2, elas ainda vão passar. Com o tempo, com o passar agora do tempo, vai aliviando os casos. Não quer dizer que vai, como é que eu vou dizer assim, que vai extinguir o vírus. Não vai. Vai aliviando os casos. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam programadas para desencarnar por consequência de seus karmas, elas estão indo. Então agora vai acontecer um caso aqui, outro lá, né? E às vezes acentua um pouco, mas a tendência é ir caindo, diminuindo com isso, né? Como, por exemplo, por que na Amazônia está acontecendo tanto caso? Um pouco é descaso lá das autoridades, que não precisaria as pessoas estar penando tanto, né? Mas existe tantos casos na Amazônia, está focado, está localizado ali. Por quê? Porque ali existe um número muito grande desses espíritos que precisam passar por essa prova. Então, acontece lá, podia ser em outro lugar, pode dar um foco aqui, digamos assim, em um outro estado também, mas lá existe esse número enorme de pessoas que vieram, né, encarnaram nessa época, todos vindos de um passado distante, de outras vidas, onde lá eles viveram junto também. Lá eles também viveram, e alguma coisa que nós não, até não, nem assim, não é bom a gente ficar falando, né? A gente não, e uma que a gente não sabe o karma de cada um, né? Mas assim, eles vêm agora com essa prova para cumprir essa parte espiritual na vida deles. Devemos pensar que o coronavírus é uma maldição, que é só maldade, só coisa ruim? Não. Coronavírus, ele pode ser visto assim, do ponto de vista espiritual, como se eu falar que é uma benção, eu não vou me interpretar direito, mas é uma benção, porque assim, ele vem e ele modifica aquele ser que passa pelo coronavírus, que adoece, que fica mal no hospital, que depois aquele que falece, ele modifica aquele ser. É como se fosse um banho espiritual naquela pessoa. A pessoa precisa passar por aquilo. Então, assim, ela muda o semblante dessa pessoa que passa pelo coronavírus, porque ela traz lá na sua aura os problemas de vidas passadas, e o coronavírus vem como que iluminar. A pessoa passa por todo aquele sofrimento, por toda aquela doença, e ele se ilumina, ele transforma esse ser, entende? Então, assim, ele tem um lado ruim do ponto de vista do ser humano, que não tem entendimento das coisas, mas do ponto de vista espiritual, ele é muito bom. Ele vem trabalhar a vida das pessoas assim, de maneira que outras coisas não conseguem, né? E nem tudo é ruim nesse mundo. A gente acha que as coisas são tragédias, que é ruim, coisa e tal, mas existe muita coisa na vida da gente que é bênção. Então, se você gostou do conteúdo, eu te peço para curtir e compartilhar e se inscrever no canal. Até amanhã. Amanhã vem outro tema. Beijo.